Ok, ok, pessoal, estamos aqui com o podcast do Agência da Notícia novamente, né? Hoje comemoramos aí 121 convidados que já passaram aqui pelo podcast. E hoje a gente tem a honra em receber aqui a Cláudia Bottolini, que é vice-prefeita do município de Confresa. Ela é advogada e também cantora gospel. E faz sucesso ainda aí nas redes sociais, aí canta muito bem, tem uma boa oratória também. E também temos aqui a Camila Nalevaico, jornalista polêmica do Araguaia, que está fazendo companhia aqui para mim hoje. E a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, inclusive a história da Cláudia, tá? Como que entrou na política, de onde que veio essa aptidão pela política também pelo motivo de ser cantora gospel também, né? Eu quero dar boa noite para Cláudia Bottolini. Seja bem-vinda ao podcast do Agência da Notícia. Tudo bem, Cláudia? Boa noite, Ari. Obrigada pelo convite. Boa noite, Camila. Boa noite. É um prazer estar aqui, conversar com vocês, com todos os telespectadores aí que acompanham vocês, também nas redes sociais. E dizer até... ele falou assim, a jornalista polêmica, eu falei, aqui não é de frente com Gabi, é de frente com Camila, né? Eu com a Camila aqui, hein? Meu Deus, gente. Será que sou tudo assim? isso? Olha aí, olha o seu novo programa aí, ó, o nome. De frente com Camila? De frente com Camila. Legal, hein? Ai, meu Deus. Tem tanto tempo que eu nem faço podcast, o Ari tá mais à frente, né? E eu tô mais quieta e já causei muita polêmica, tô meio cansada. Mulher, tá né? Quieta Mulher, agora. né? A gente tava muito bordoado, né? E a gente é um pouco polêmica mesmo, né? E aí, Verdade. bom, hoje eu ainda postei nas minhas redes sociais sobre essa questão. Eu compro muita briga que não é minha. Uhum. E aí isso acaba me custando muito caro às vezes. Porque é ruim, né? Você sofre pelos outros, você sofre por algo que... E as pessoas pensam que às vezes você está fazendo aquilo por conta sua e tal, e nem é. É verdade. Então, eu é sou espontâneo, muito, né? Eu sou assim, eu sou muito impulsiva quando tá aí. Mas eu tô voltando, aos poucos, aos poucos estava sendo moldada. Então tá bom. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda ao podcast. Fazia tempo que a Camila não participava do podcast do Agência da Notícia. E quero dar boas-vindas, Camila. Obrigada, doutor Dornelles. Você é o Flow do Araguaia. Como é que é o nome do cara que apresenta o Flow? É o Igor Dornelles. O Monark. Só falta ele vir de bermuda e ir pra academia agora. E ficar fumando aquele negocinho lá. Maria. Sei. Cláudia, mas olha, que legal que você tá aqui com a gente. Como eu te falei, né, já era bem de ter feito esse convite antes. Tem um tempo já, afinal de contas, eu acho que você hoje é o nome de maior peso na política municipal. Nossa, muito bom ouvir isso de você, né, Camila? É verdade, né? Uma vice-prefeita e uma vice-prefeita que conseguiu brilhar, porque é difícil na política. A gente sabe, né, primeiro preconceito que ainda existe patriarcal, nós mulheres, né? Patriarcal. E você surgiu de um meio evangélico, como cantora, veio devagarinho e foi indo. Foi cogitada, né, para ser candidata a deputada estadual. Acabou hesitando, não foi, né? Fez certo. Desistiu na hora certa ali. Foi correta, foi honesta, né, com as pessoas. E hoje eu acho que você é o principal nome de mulheres na política municipal. Eu acho que é o seu, sem sombra de dúvidas, né? Acho que não, com certeza. Tem moral com o governador do estado, tem moral com o senador Jaime Campos, com o secretário da Casa Civil, chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, que também é deputado federal. Tá à frente do União Brasil hoje, um dos presidente hoje municipal? Né? Presidente municipal. Um dos maiores partidos dentro do estado de Mato Grosso. Então, o que falar de Cláudia Bottolini? Bom, eu já vou começar com a primeira pergunta para a Cláudia, gente. Eu queria agradecer a vocês que estão acompanhando o podcast, também as pessoas que vão acompanhar o podcast do Agência da Notícia. Eu queria saber de onde que veio a inspiração sua aí para você, como cantora gospel evangélica, e você se tornar uma política aí e assumir um cargo tão importante num dos municípios maiores, segundo maior do Araguaia, Confresa, né? Uma responsabilidade muito grande. Enorme. Queria saber de você. Então, Ari, eu falo que a Cláudia, a gente vem de uma luta diária, né? Eu venho de uma luta diária.
Eu venho de uma família muito simples e nos mudamos para Porto Alegre em 89, né? Sou natural de Peixoto de Azevedo. Peixoto de Azevedo. Lá do outro lado do Nasci Xingu. na época do garimpo lá, né? Em 82. Você é irmã do Elinho? Sou irmã do Elinho, vice-prefeito de São José do Xingu, que é filho do Xingu, né? Nascido lá. Quero mandar um abraço pro Elinho, meu amigo, deve estar acompanhando, vai acompanhar, mas também fica à vontade. Um abraço aí pra minha família, meu pai, meus irmãos, minha mãe, né? O Elinho. E meu esposo, opa, meus gente filhos, genro, a turma toda aí, meus pastores, meus amigos, enfim. E aí, minha mãe se separou do meu pai biológico, né? Veio morar em São José do Xingu, conheceu outra pessoa. E aí, de São José do Xingu, a gente veio para Porto Alegre, e em 89, em Porto Alegre. Então, assim, nós viemos de um tempo muito difícil aqui, né, Ari? Às vezes até quando alguém comenta aqui da região, eu falo assim, nossa, não tem noção do que a gente já passou aqui na região. Como é que foi essa travessia sua aí pelo Xingu? Não. Você tinha qual idade? Quando eu vim para o Xingu, eu tinha 1 ano e 8 meses. Mas você veio primeiro pro Xingu para depois? Pro Xingu, depois para Porto Alegre. Então eu cheguei em Porto Alegre, Confresa ainda não existia, na verdade. Tinha apenas a garimpeira ali, né? Uhum. E algumas casas aqui da fazenda e a destilaria. Olha e meu só. pai veio para Porto Alegre, montou um clube, nós tínhamos um clube de festa lá, então eu já tenho contato com as pessoas desde muito, muito pequeno, né? Desde muito criança. Mas seu pai era evangélico? Não, nós não éramos evangélicos até então. Ele era desviado, né? Não, nós não éramos evangélicos. Você não era? Nem conhecia, não. Não conhecia a palavra. Nem conhecia a palavra evangélico na época, né? Uhum. E aí, meu pai começou a mexer com peixe, trabalhou com peixaria. Legal. E a gente vinha vender peixe aqui em Confresa, a gente ia vender peixe em Canabrava. Eu fui pra feira várias vezes, às vezes eu falo assim, gente, por que a Cláudia surgiu com tanta força? Mas assim, é uma construção, né? Já passou muita dificuldade. Quem me conhece em Porto Alegre sabe da história, né? E a gente trabalhou muito na rua, né? Vendia peixe, vendia banana, ambulante. vendia salgado. E eu sempre pensava, eu tinha muita vontade de vencer, Ari, ainda criança, sabe? Ainda criança. Aos 11 anos de idade, nós fomos para a igreja evangélica. Aconteceu um fato, até assim, um fato muito estranho. Nosso clube, a gente tinha um clube, um dia sem festa, sem chuva, sem vento, sem nada, o clube caiu, desabou. Ave Maria. E sobrou só a gente em casa mesmo, assim, graças a Deus, não teve nada com a gente se escondeu. Uhum. E aí foi isso que a gente foi pra igreja na época, né? Nós tivemos várias visitas de missionários, inclusive onde era o clube de festa do meu pai, hoje é uma igreja. Fica ali, a igreja Missão de Belém, fica em frente ali aquela praça de Porto Alegre. Era o clube lá. Yacht Clube Peixinho. E aí foi quando a gente conheceu a igreja evangélica, né? E nós fomos para a igreja, eu tinha 11 anos de idade. E nessa mesma época, eu já me tornei babá. Fui cuidar de crianças, fui ser doméstica. Trabalhei em várias casas de famílias ali, muitas pessoas me conhecem. E conheci meu esposo, né? Que já chegou aqui, que acabou de chegar. Seja bem-vindo. Opa, seja bem-vindo. Conheci ele na época, me casei bem jovem, aos 16 anos, né? Fui mãe aos 17. E eu sempre, e o Weber, além de tudo isso, né? O Weber era caminhoneiro. E eu falava, gente, meu esposo era muito sofrido, eu viajava com ele, eu ficava olhando, eu dormia, acordava e ele no volante de caminhão. Ave Maria. E eu falava assim, gente, eu preciso estudar, porque ele não vai ter condições de estudar, ele precisa sustentar a família. E eu preciso estudar, alguém tem que estudar, né? E aí eu terminei o ensino médio já com a Yasmin, eu já tinha a Yasmin quando eu terminei o ensino médio. E aí esperei um tempo, né? Ela cresceu um pouco. Trabalhei no Fórum de Porto Alegre. Quando o Fórum foi abrir em Porto Alegre, eu fui uma das primeiras pessoas a ser contratadas lá para trabalhar. Que era lá onde era a prefeitura. Isso, exatamente, onde era a prefeitura. E na época o prefeito era o Zé Viana. E aí eu fui trabalhar lá no Fórum e eu disse, eu vou sair daqui. Eu sempre falava que queria ser advogada. Eu vou sair daqui e eu vou voltar para esse Fórum advogada.
E na época, nossa carteira era registrada como serviços gerais, não desmerecendo nenhum serviço. Mas eu pensava assim, se eu estudar, eu vou conseguir voltar e dar condições melhores, ter um melhor salário, né? Dar condições de ajudar minha esposa. E eu saí de lá e esperei um tempo a Yasmin crescer. O Weber, por ser caminhoneiro, então tanto faz eu morar em Goiânia como morar em Porto Alegre. Ele ia ver a estrada, né? Não ia mudar muita coisa. E aí eu vim, eu aluguei minha casa e fui embora pra Goiânia com essas crianças pequenas. Já tinha o Weber filho, de 3 anos, a Yasmin de 9, e vamos embora. Tinha ninguém, não tinha parente, tinha ninguém em Goiânia. Só Deus sabe que nós passamos pra vencer toda a dificuldade. Toda dificuldade. Mas eu sempre falava todos os dias, eu vou formar e vou voltar. Eu não quero ficar aqui. E eu falava, eu vou voltar pra Confresa. Eu vou voltar pra Confresa. Confresa já naquela ascensão, naquele crescimento. Mas nunca passou pela minha cabeça política. Até porque meu esposo foi vereador em Porto Alegre e eu ficava muito brava. Se você for candidato de novo, nós vamos brigar. Eu não vou te apoiar. Olha só, que curioso. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu avisei ele, eu terminei hoje minha faculdade. Ele falou, não, eu vou te buscar daqui uns 15 dias, vai organizando aí. Mais ou menos uns 3 dias eu tava com a mudança pronta, não tinha nem lugar pra dormir direito. Eu liguei pra ele e falei, vem me buscar que eu quero ir embora. E aí foi assim que a gente veio pra Confresa, mas eu vim com muita vontade de trabalhar, sabe? Eu falava assim, gente, agora, diante de todas as dificuldades, agora eu vou conseguir melhorar. Realizar seu sonho também, né? É isso. Crescer, ser independente financeiramente, porque eu acho que é o sonho de toda mulher. Com certeza. Toda mulher ser independente financeiramente. E aí eu comecei a trabalhar. E eu sempre carrego uma frase comigo. Se não for para servir, não faz sentido. E isso eu já carregava lá no meu ministério. Eu sempre falava, gente, se não for para servir, não faz sentido. É melhor você servir do que ser servido. E aí, assim, eu cheguei em Confresa e uma das primeiras coisas que mexeu muito comigo aqui foi aquela violência daquela jovem que foi assassinada com corte no pescoço, aquele feminicídio que teve. E eu perguntei, tem OAB mulher aqui? Não tinha OAB mulher. E o Randel era o presidente da OAB na época. E ele falou, Cláudia, não tem, mas se você quiser, a gente constrói isso. E eu falei, eu quero. E aí nos aventuramos, fomos para Sinop, numa chuva, na época de muita chuva, atravessamos aqui pelo Xingu. E nós fomos o assunto na época, porque ele mandava as fotos e os vídeos. Quando a gente chegou lá, todo mundo sabia quem era a gente. Porque lama até o meio do carro, ponte quebrada. E cheguei lá e consegui, e pegamos e construímos aqui em Confresa a Comissão da Mulher Advogada, e eu assumi na época. E com isso comecei a trabalhar a questão da violência contra a mulher, do feminicídio, fui para as escolas. Ari, mas assim, diante de Deus, sabe, algo que eu nunca imaginava é que isso ia me levar um passo para a política. Até porque eu sempre fui muito positiva. E aí eu falava assim, meu Deus, como que isso vai... Quando eu recebi como que isso vai se tornar uma política? Porque às vezes eu falo não, né? Eu sou muito positiva. Então, sim. E aí eu prefiro... E eu não sou de enganar. Eu falo, olha, não vou te enrolar. Sim, não. Não vou te enrolar. Vamos trabalhar para dar certo, né? Enfim. E aí nós fizemos um trabalho, e um trabalho muito lindo junto com a OAB, as escolas, a comunidade, as igrejas, que foi a caminhada do Laço Branco. E eu fui para as escolas, entrei para dentro, e na época houve muita denúncia de feminicídio. Muitas mulheres buscaram, inclusive eu ajudei muitas mulheres. E aí eu acredito que foi dali. Passado um tempo, eu recebi a notícia do convite através do meu pastor, né? Porque eu sempre fui muito assim. Eu sempre respeitei muito as minhas lideranças eclesiásticas, né? Muito mesmo. Então, quando ele avisou o Weber, né, do convite que o Rônio tinha feito. Quando o Weber me disse, eu falei, de jeito nenhum. Estava em ascensão na minha carreira, e vocês sabem que... Como cantora. Como advogada. E eu estava muito feliz, né, com a ascensão que estava tendo aqui em Confresa. Realizando muitas coisas, é gostoso, é gratificante. Em pouco tempo a gente tinha conseguido comprar a nossa casa aqui, comprar lotes aqui, em pouco tempo, né, com a minha carreira. E aí eu já tinha um projeto, inclusive aqui, né, na Avenida, eu já tinha um projeto para construção do escritório, já estava começando.
E eu tive que parar tudo. E na época eu falei, não quero. Não é isso que eu quero pra mim. E aí o pastor conversou, pediu para que eu orasse, esperasse um pouco mais, né? Enfim. E aí, por fim, nós acabamos aceitando. Porque aí eu voltei àquela frase. Se não for para servir, não faz sentido. O que eu vou levar daqui? O que eu vou deixar aqui para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos? Eu posso contribuir? Foi uma pergunta que eu me fiz na época. Eu posso contribuir com o município? E aí eu falei para o prefeito, né? Falei, Rônio, eu vou com uma condição, que eu tenha liberdade de te ajudar no sentido de buscar apoios políticos, né? Para que eu consiga contribuir de alguma forma. Porque a gente sabe que o vice-prefeito ele tem as suas limitações. Tem. Né? E tem muita ciumeira. Demais. Entre prefeito e vice-prefeito. Tem prefeitura que o vice nem aparece. Não, mas geralmente é isso que acontece. Porque se une na campanha. Exato. Acabou, e aí acabou. depois acabou. Não passa muito tempo a uma divisão. Uma divisão ali e o vice fica descansado. Sim, sim. Eu lutei muito por esse espaço, né? Tive o espaço, ganhei, conquistei, né? Nós tivemos aí um bom relacionamento em relação a isso. Você também não é mulher que deixasse ocupar o seu espaço, né? Não. Vamos combinar. Não. Mas eu acho que isso vem dessa luta, sabe, Camila? Da sua liderança. Vem dessa luta diária, né? Lá atrás, de buscar alcançar um espaço, de buscar uma realização pessoal e profissional. E, poxa, eu deixei tudo, né? Deixei a minha profissão. Para se dedicar à política. Para me dedicar à política. E não deixou de estar ajudando, né? De certa forma, fazendo né? sua parte, Fazendo que é o que você já tinha falado lá atrás. atrás. É interessante ali, a gente presta atenção na fala da Cláudia e a gente percebe que ela sempre anda com projetos conjuntos. Sim. Né? Você vê como advogada, mas junto na comunidade. Sim, ali, né? sim. Depois política, mas não deixou de estar dentro da igreja como cantora. Não. Né? Você até lançou disco, não foi nesse período? Sim. Então, tipo assim, ela não consegue focar numa coisa assim, agora eu sou a Cláudia, vice-prefeita. Não, ela é realmente isso aqui. Ela não quer. Ela é advogada, cantora e vice-prefeita. Ela consegue trabalhar esses três. Conciliar. Além de esposa e mãe. Na verdade, eu sendo totalmente sincera com vocês, eu falo que eu tenho pilares. E eu não funciono sem um pilar desse. O primeiro pilar é o ministério mesmo, é a igreja, é Deus. Esse é meu primeiro pilar, que é o pilar espiritual. Eu preciso estar em conexão. Às vezes eu paro mesmo, eu preciso daquele momento de oração, eu preciso estar em conexão. Esse é meu primeiro pilar. E meu segundo pilar é a minha família. Minha família é muito importante. E meu terceiro pilar são os meus objetivos. E hoje é a política, a minha vida, né, pública. Então, um depende do outro. Eu não consigo, eu falo, eu não tenho que tentar conciliar. Eu não consigo viver sem esses três pilares. E o que te encantou na política, se você tinha aversão a ela? A possibilidade de servir mais. A possibilidade de mudar, de ajudar, mudar a vida de alguém. Em que momento isso foi assim? Teve um momento que você sentiu isso e falou, poxa, tá vendo? Com a política eu sou capaz de fazer isso de forma maior. Se eu falar pra você que mais teve rápida. Um momento, eu estaria... mas teve vários, sabe? Assim que a gente iniciou, nas primeiras viagens, em que eu fui buscar recursos, em que eu levei projetos, e que eu vi que existia essa possibilidade de trabalhar para trazer projetos, de fazer parcerias, né, com o próprio governo, com os nossos deputados. Eu falei, não, dá para fazer, dá para mudar. E aí, quando você chega em alguém, e a gente até esquece. Às vezes você faz algo, até esquece. Dali um tempo você encontra a pessoa fala assim, poxa, você mudou minha vida. Você conseguiu me ajudar naquele momento. E assim, é questão de servir mesmo, de estar disponível para servir. Eu nunca desliguei meu telefone. Cláudia, como é que foi a aceitação da classe evangélica, você, cantora gospel, uma liderança, uma advogada, virar política? Interessante, eu falo que a gente tem que entrar pela porta da frente, né?
E, na verdade, eu fui convidada pelo meu pastor para vir para a política. Então, assim, com esse convite, a igreja abraçou, né? A minha igreja abraçou. Entendi. Porque sua igreja? Madureira, Ministério de Madureira, Pastor Enio, né? O convite veio através dele, através da pastora Késia. E aí eles já vinham amadurecendo e eu não sabia. Então, as lideranças já vinham amadurecendo isso, porque via em mim esse perfil voluntário de servir, de estar junto, né? De ajudar. Comunicação também ajuda bastante. Exato. E as outras igrejas também, né? Eu falo que isso é muito bom. Eu falo que, enquanto igreja, Ari e Camila, nós deixamos muitas coisas que eram nosso por direito, porque, não, isso não é para crente, né? Política é suja, política é de ladrão. Exato. Mas desde quando eu deixo alguém, né, tomar um espaço que eu poderia ocupar. Lógico. Né? Então, os ruins estão lá porque exato. os bons não estão disputando, Exato. porque não estão entrando. E graças a Deus a igreja tem mudado esse pensamento, né? A igreja tá mudando, sim, a maioria. E a gente percebe, Ari, até eu estava falando no bastidor aqui com a Cláudia, essa grande mudança da igreja, principalmente, foi na eleição do Bolsonaro. Aí a gente sentiu que realmente a igreja se mobilizou. Quebrou o tabu, né? Os evangélicos realmente levantaram uma bandeira, a igreja católica também levantou essa bandeira. Então esse movimento ficou muito forte. Tanto que nessa campanha agora, a última, se você analisar, era... exatamente, era uma coisa assim, você não sabia uma hora se você estava num comício ou se você estava num culto. É verdade. Entendeu? Tipo de... É até uma loucura a gente pensar isso, porque eu acho que isso nunca foi visto. Não. Da maneira que aconteceu, não. E eu acho interessante, porque quando a igreja ela vem para esse movimento, ela vem numa defesa de princípios muito forte, né? O princípio basilar da sociedade hoje é a família. Né? E eu não falo da família. E está sendo atacada veementemente. Veementemente. Então, eu acredito que foi a partir daí que houve esse movimento, né? De defesa dos direitos, né? De defesa dos princípios. E isso é muito bom, porque desperta pessoas boas para vir para a política, né? Tá havendo eu sinto que houve um resgate. Sim. Sabe, estão resgatando aqueles que precisam ser resgatados para serem colocados ali à frente de objetivos melhores. Melhores, né? Eu falo que defender aquilo que de fato precisa ser defendido. E o importante também, Cláudia, é tão legal a gente conversar assim com você, porque eu sinto que você valoriza, por exemplo, muito seu esposo. Sim, né? Sim. E você também valoriza muito a questão de você ter saído, estudado, se formar advogada, né? E ele se sacrificou como caminhoneiro para que você pudesse se tornar uma doutora. Muito. E isso muitas vezes sobe na cabeça da mulher. Quando ela toma uma postura, porque justamente essa questão do dinheiro, do poder, mexe com a cabeça da mulher. Sim. E aí a mulher, de repente, começa a desempenhar um papel totalitário, masculinizado, começa a querer diminuir o homem. Eu e o Ari, a gente conversa muito sobre isso, né? E a gente vê hoje um papel inverso sendo feito de ensinar as mulheres a voltarem a ser mulheres. Entendeu? Então, é importante a gente ver isso em você, que você é livre pelo menos disso. Eu acho que você não tem essa característica, sabe? Do ego muito inflamado. Porque o ego a gente tem, né? É natural. Mas não é aquela coisa inflamada de necessidade de aparecer, necessidade de ser isso. Então, eu acho que isso faz a diferença também. Mulheres estão precisando de líderes assim. Sim, e o que é interessante, o Éder, nós somos muito parceiros, né? Nós somos muito amigos. Eu acho que isso, quando ele estava no caminhão, eu fui muito parceira, né? Éber, vou estudar. E nós vamos conseguir construir a nossa vida, né, de forma mais confortável, dar condições melhores para os nossos filhos. E ele foi parceiro, né? Foi muito parceiro. Enquanto eu estudava, ele estava trabalhando. E aí, quando ficou próximo de fazer o estágio, ele deixou tudo, ele vendeu o caminhão, ele foi para casa, ele foi ser funcionário lá, ele foi trabalhar numa empresa. E aí eu falava para ele assim, Éber, quando eu voltar para a Confresa, porque isso era muito, né, claro para mim, você vai montar essa empresa sua que você trabalha aqui hoje lá.
Bom. Por quê? Porque aí eu vou ser advogada, né? Eu já contava que eu ia ter um salário melhor, olha só. Legal. Você também precisa. Visão de arte, Você também precisa. Então, nós não tínhamos condições financeiras nenhuma de montar essa empresa, né? E aí eu falei, bom, nós advogados não vamos precisar pagar, porque eu crio todo o estatuto para você da sua associação, a gente arruma alguém só para assinar. Claro. E aí ele falou assim, Cláudia, que loucura. Eu não tenho dinheiro, se tombar um caminhão, porque é a associação que a gente tem de proteção, né? Veicular. Se tombar um caminhão, como é que nós vamos pagar? Eu falava, não sei, Deus vai preparar um negócio e Deus vai abençoar, a gente vai dar certo. E aí, olha a minha outra proposta usada para ele. Eu disse, você vai na frente. Você precisa preparar o terreno para eu chegar. Mas como você vai ficar aqui? Não, detalhe, você vai na frente e vai levar um dos meninos, que é o menor. Ave Maria, hein? Sobrou. E ainda vai abrir o negócio. Vai abrir o negócio. Mandar, ela sabe. E vai me esperar. E assim, ele veio 1 ano e meio na frente. E eu fiquei. Pra terminar. E só aqui, eu entrei em pânico. Porque eu falei, eu preciso passar no AB. Se eu não passar no AB, eu não vou embora. Como é que faz? E meu menino, né? E meu menino, pequeno e o grande. Ave Maria. E ele veio, graças a Deus, tiveram parceiros aqui, temos até hoje, né? Muitos parceiros empresários que acreditaram em nome dele, no nome dele, e veio, colocou os primeiros caminhões ali, patrimônio caríssimo, né? E nos deu essa sustentação para a Tenar crescer e hoje, graças a Deus, ser uma empresa respeitada. Mas foi assim, foi na coragem mesmo. Eu imagino. É assim que começam as coisas, Foi na coragem. E aí ele veio e eu fiquei e fiquei assim, focada na UAB e passei 1 ano antes de formar. Olha aí. Porque eu tinha muito medo de não conseguir passar. E muita vontade. Muita vontade. E eu foquei só na UAB. Falei, agora eu vou passar e eu preciso passar 1 ano antes, porque eu pensava, quando terminar a faculdade eu tô pronta para voltar. E aí deu certo. Que bom. Muita determinação, muita força de vontade, deu certo. Cláudia, uma outra pergunta. Existe a possibilidade de você ser uma candidata a concorrer ao cargo da prefeitura aqui? Como é que está o desenho político hoje de Confresa? Como é que está? Você está baseado em quê? De onde que vem essa inspiração? Que existem os burburinhos, as fofocas políticas, se é normal, né, pessoal? Acho que eu não vou falar. Acho que eu não vou responder isso. Tô brincando. Nos bastidores que correm. As línguas pretas informam. Que você é uma futura você é uma futura candidata a concorrer à prefeitura de Confresa. Como é que você fala para a população de uma forma que você está preparada para isso? Assumir uma responsabilidade. Primeiro, eu penso que a gente vem desenhando, né? E aí não é algo que eu defini lá. Certo. Vem de uma construção, vem de uma construção. Eu participei, sou uma vice, né, atuante. E aí a gente vem construindo isso. E eu tive a oportunidade desse pouco tempo de vida pública, de conhecer pessoas, figuras importantes na política e que me deram a credibilidade hoje, principalmente de estar diante de um partido que é a União Brasil, que é um dos maiores partidos do Brasil. Sim. Né? E um dos mais fortes. Dos mais fortes. Partido do governador, né? Exato, partido do governador. Né? E aqui nós temos lideranças fortes aqui na cidade, né? Inclusive o próprio ex-deputado Baiano Filho, que está no partido conosco e veio agora para a provisória. Então a gente veio construindo isso ao longo do tempo. E lógico, é natural que eu tenho sim esse desejo, é uma vontade, mas quem decide é a população. Claro. Primeiramente Deus, né? E quem decide é a população. E eu sempre falo que se eu tiver essa oportunidade, lógico, eu ficaria muito feliz, porque eu tenho muita vontade de fazer. Então, se for essa vontade da população, de Deus, eu estarei sim com o meu nome à disposição para ser analisado. Ari, e é importante a gente falar que a Cláudia vem muito forte, viu? Porque além dela vir como vice-prefeita, né, provavelmente é a única mulher. Além disso,
vem com as bênçãos do governador do estado, que vem fazendo um trabalho maravilhoso no estado de Mato Grosso, isso aí é indiscutível. O governador tá... Na região do Araguaia, ano passado ainda a gente ouvia algumas burburinhos negativos contra o governo, mas ele veio provando, sabe? Com ele trabalho, aguentou, né? Ele foi aguentando, Com o mas tempo, ele foi provando para que ele veio. E eu acho que com a solidificação da construção do hospital regional, e hoje eu passei lá, estava olhando tanto que essa obra está grande já. Linda. Né? E eu tenho certeza que ele vai fazer andar, porque Sim. ele é um cara que ele é diferenciado. O Mauro Mendes, ele é diferenciado. Ele é um gestor, né? E ele é de pé quente. Ele é um cara que ele chega com vontade. É Onde positivo. ele chega, Positivo. ele não chega, tipo Tem assim... seriedade. Ele não chega que meio chegando, ele chega chegando, entendeu? E ele chega com informação. O Mauro, e é por isso que eu falo que graças a Deus a gente veio construindo isso, e hoje até assim, por que não? Se eu estou no partido, se eu tenho esses apoios, se eu conheço os caminhos de buscar, claro. né, e tenho essa vontade, eu acredito que eu mereço colocar o nome à disposição, não é nem questão de merecimento, eu devo colocar, e claro, a população... Né? Você vai dar uma oportunidade para a população escolher. Isso é democracia. Isso, exato. Né? Exato. Eu sempre falo, eu até brinco, eu falo, gente, eu quero só uma oportunidade. É só uma. Né? E aí a população tem o direito de decidir. As pessoas já te conhecem como advogada, já te conhecem como cantora, que é uma excelente cantora. Obrigada. Como a Ari falou, uma excelente oradora também, fala muito bem, se expressa muito bem. E eu acho que na política hoje isso é muito importante. Porque a comunicação, vê pessoas se trupicando, a comunicação, nas palavras, não consegue se colocar, se explicar. E, bom, todas as características, né? Porque para você ser gestor, você tem que ter informação, ainda mais no momento político que nós vivemos. Sim, exatamente. A gente não tem todo cuidado é pouco. E aí, nesse contexto, né, que a gente está com um governo aí que dispensa comentários no sentido de ser um excelente gestor, de trabalhar com seriedade, de aplicar o recurso público onde tem que ser aplicado, com transparência. Como nós tivemos uma construção de políticos ali, eu venho acompanhando no Instagram, e eu faço questão de elogiar quase que diariamente a senadora Margarete, sim, o senador Jaime Campos e o senador Mauro Carvalho. Não, Mauro são Carvalho. excelentes. Porque você olha que lá, eu falo assim de coração, cara, como o meu coração vibra, porque eu votei no Fábio. E a Margarete, ela era a suplente dele. Suplente do Fábio. Então, quando o Fábio deixou, a Margarete assumiu. E que mulher, cara. Sim, que mulher fantástica. Que senadora. Ontem ela estava lá se falando posiciona muito bem. Nossa, ela sabe, ela é muito inteligente. Ela é muito Mauro inteligente. Carvalho, o que falar desse cara? É outro. Eu tenho orgulho em dizer, né, que eu trabalhei inclusive para ele, né? Eu falei para ele, eu falei, ô senador, levantei a bandeira. Falei, que feliz saber que o senhor tá aí e tal, né, porque eu votei no senhor. Sim. E hoje ver o senhor aí no Senado Federal, num momento político a gente tão tá importante, vivendo, né? Tão importante. Olha, eu fico arrepiada de pensar assim, o quanto nós temos pessoas capazes, sabe? Sim. O quanto a gente tem esse poder de escolha. Temos, entende? isso é então, importante. Ter nomes importantes para a gente poder escolher. Exato. Eu vejo, voltando à pergunta do Ari, que aí veio essa construção política. E a gente sabe que para fazer gestão em qualquer lugar, e principalmente no município de Confresa, que a gente ainda tem muitas demandas, principalmente demandas estruturais, né? Como a infraestrutura, como saneamento básico, saúde, educação. Eu não consigo ver o município sem esses apoios. Eu não consigo ver uma próxima gestão sem esses apoios. Por quê? Porque aqui não é um município que se resolve com emendas pequenas. Aqui a gente precisa de olhar grande. Primeiro, porque nós já temos a demanda. E segundo, porque é uma demanda crescente. E outra, segundo maior município do Araguaia. Do Araguaia, pujante, né? Com o agronegócio com muita logisticamente, força. Logisticamente. Um comércio muito forte. Agricultura muito forte. Nós já temos essa demanda que é estrutural, que a gente precisa, né, estruturar tudo isso. A gente precisa pensar nas famílias que estão vindo,
escolas que precisam ser construídas, creches, principalmente. Saúde. A gente tem hospital regional, mas nós temos que entender que a gente... Bairros estruturados, a gente precisa de lazer, né? Então, a gente tem a demanda, que ela é uma demanda estrutural, mas a gente tem que pensar numa demanda crescente, né? Porque daqui 5 anos a gente está em outra Confresa. Outra Confresa. Porque uma coisa é você organizar uma cidade que ela cresce muito pouco. Exato. Você tem uma aqui não tem, aqui é uma acelerada. Exato. Você tem um recurso meio fixo que vem ali, então você administra aquilo, não tem uma variante muito alta. Confresa é diferente. Porque todo dia é uma variante diferente outra. Do jeito que chega, a gente tá indo embora, tá chegando. É rotatividade. Tá chegando, aí tem as pessoas do nosso redor que vêm para cá. Exato. Em busca de saúde. Sim, trabalho. Você vê o número de clínicas hoje que tem Confresa. Então. Além do hospital. Farmácia. Passa ali o número que tem de laboratórios e clínicas. Eu fico olhando assim e falo, meu Deus, É impressionante. É impressionante. E assim, é uma demanda crescente. Quantas famílias mudam para o município de Confresa por mês? A gente tem em média 60 famílias. Então, isso agora. Daqui a pouco... construção de casas. Então. Não, você não consegue alugar uma casa. Se você fizer uma enquete, você não consegue alugar uma casa. As pessoas imploram para conseguir. Falei pro Ari ontem, eu vi uma casa para alugar, nem era uma casa assim tão boa. 3 mil reais. Exatamente. De 3, 4, 5. Olha aqui, falei, quanto dá a nossa casa, então? Os investimentos que estão sendo feitos em Confresa por grandes empresários são investimentos pensando no futuro, né? A gente está vindo vários investimentos, já tem investimentos que estão sendo construídos aqui, e a gente precisa pensar, o próximo gestor ele precisa ter uma visão ampla, uma visão de região, parar de pensar em Confresa como Confresa, município. Não, tem que parar, tem que pensar em Confresa como município polo. Município polo. Referência. Né? E outra coisa que eu penso muito, sabe? Que nós, quanto mais a gente trabalhar e atender essas demandas estruturais, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? É necessário a população morar no município em que ele tenha qualidade de vida melhor, né? Para os filhos, para crescimento. E uma coisa que, na minha concepção, porque eu vivi isso, você conseguir trazer faculdades, ensinos superiores para cá, de grande importância. E o Hospital Regional, ele nos dá esse leque. Claro. Abriu um leque para trabalhar isso. Eu fui embora, eu fiquei... Você imagina, Cláudia, quando esse hospital ficar pronto? Nossa, o número de profissionais que vão ser contratados, desde médico, enfermeiros... para inicialmente 400 empregos diretos. De todos os níveis. Entendeu? E da onde vão vir essas pessoas? Vem de fora. Então, e aonde essas pessoas vão morar? Vão se alojar. Aonde elas vão estudar? Aonde elas vão consumir? Exato. Entende? Então, é preciso pensar. É preciso ter um planejamento rápido. É preciso ter um planejamento rápido. É preciso ter um planejamento... As obras precisam acontecer. As obras precisam acontecer mais rápidas. E eu sempre falo, e eu quero até deixar um grande abraço tanto para o governador Mauro Mendes, como para o Fábio Garcia, que é o nosso deputado federal, que hoje é secretário-chefe da Casa Civil, né? E que a gente sempre conversa muito a respeito dessas demandas que precisam ter um olhar especial. E Confresa hoje é um município que precisa desse olhar especial do governo, né? Para que a gente consiga avançar mais rápido. A gente precisa avançar na saúde, na educação, na infraestrutura, no asfalto, segurança. Olha o que aconteceu com a gente aqui no início do ano. Sim. A gente tem a questão do corpo de bombeiros, que é muito limitado. Sim. E houve agora um incidente, né? Entendeu? Então é uma questão que... Então a gente tem muita coisa aqui. Eu acho que essa região aqui, o Araguaia, Confresa, aquela região ali de Cotriguaçu, são as regiões que mais... Colniza, que mais necessitam do olhar do governo. Sim. Então, fiquei muito feliz quando eu estive lá em Brasília, acho que você não estava nessa reunião, com o ministro... sobre a 158. Isso. E aí, o governador disse que tinha alguém lá que falou em nome do governador e que o governador colocou como a principal obra estruturante do estado a BR-158. Então, Nossa. Isso é assim... Para nós, né, Camila? Para nós. Quantos anos a gente sonha, né? Gente, quando eu comecei a viajar, quando eu mudei para cá,
As pessoas falam, nossa, o asfalto. Não tinha asfalto, nem... O asfalto era no entroncamento de Canarana. Lá em cima. A primeira vez que eu fui com o Eber pra Goiânia, quando eu conheci Goiânia, a primeira vez a gente foi de caminhão. Eu falei, nunca mais eu vejo minha família. Se arrependeu lá naquelas estradas? Não tinha ponte, a gente ficou 3 dias. A ponte tinha caído, muito atoleiro. Eu falei, nunca mais eu vejo minha mãe, nunca mais. Eu tinha 16 anos. Eu falei, nunca mais eu vejo minha família. E aí hoje, assim, vem avançando. Porém, a 158 sempre foi um entrave. Um entrave pra gente. E olha que a nossa região vem crescendo sem a 158. Imagina com a 158. Não, isso aqui vai pavimentada, explodir. Né? Isso aqui vai Imagina explodir. com ela pavimentada, ou pelo contorno, enfim. E aí, além disso, tem a que chega ali em Água Boa, ferrovia. A ferrovia. Que é a Ferrogrão. Ferrogrão que vai chegar em Água Boa. Então, não tem como, além desse arco norte aqui que eu tenho falado muito, a gente estava aquela vez em Vila Rica, você lembra que teve aquele encontro de logística? É a melhor logística de portos. Sim, então tem, próximo, né? Sabe, é limpo como água transparente ali. Não tem que ser discutido, né? E aí com o governo do estado trabalhando dessa forma, olhando pra gente, com a região pujante, com a cidade pujante, a gente só precisa planejar, ter esse olhar macro. Hoje está com quantos habitantes, Cláudia? No censo, ficou em média 35 mil, quase 36. Eu acredito que tem mais. Que já tá aí. Eu acredito que passa de 40. 45 mil, eu acho. Que passa de 40. O pessoal vem pra cá, mas não transfere o título. Tem muitas pessoas que E outra coisa, mas tem muita gente que trabalha nas fazendas, mora aqui, mantém a casa fechada só no final de semana. Exatamente. Aí o licenciador passa lá. Fechado. E Exatamente. aí, ele não volta. Houve muito. Muito relato, eu fiquei sabendo. Nessa situação. Então eu acredito que a gente. Falando aí da sua pré-candidatura aí, o Ari começou, agora eu vou dar uma. Já que vai ser de frente com a Camila. Então de frente com a Camila, vamos lá. Como é que vai ficar aí o apoio do prefeito de Confresa? Camila, eu tenho trabalhado para que o grupo continue unido, né? Assim, eu estou sendo uma parceira, né? Uma vice-prefeita atuante. A gente, graças a Deus, a gente se dá muito bem, né? Eu acredito que vamos trabalhar para que haja esse apoio, né? Para que a gente consiga trabalhar um apoio do governo, né? Do município, para essa candidatura. Quer dizer, está em paz. Estamos em paz. Estamos em paz. É muito importante, né? Nós vamos ter aí quantos? Uns 3 candidatos? 4? Eu acho que tem mais. Mais? Posso falar? Pode. Eu acho que tem o Marcelo da Renascer, que tem interesse, filiou no PR. Eu acredito que o Gaspar venha e deve vir com o apoio do Mauro Sérgio. Eu acredito. O Aguinaldo, que não sei qual é o partido que ele está, mas eu acredito que venha candidato. A Cláudia, o Dr. Marcos Leão, que tem interesse. E o Eclair. E tem o Eclair, que assumiu recentemente o Ciretran. Que é apoiado pelo Dr. Eugênio. Pelo Dr. Eugênio. Então, só que o Baiano, eu acredito que o Baiano acho que tinha muito interesse, mas pelo que a gente conversou aqui, eu acho que o Baiano não vai entrar nessa disputa, não. Ele está na União Brasil, né? Veio junto com a Cláudia, está na comissão provisória, Tá na comissão provisória. Então isso já sinaliza que ele não vai entrar numa disputa contigo. Se ele fosse, ele já teria disputado o cargo da presidência do partido. Ele é muito positivo, né? O Baiano, ele é muito positivo e a gente sempre conversa muito, ele é muito transparente. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu procurei. Eu sempre falo para ele, tenho um grande respeito e admiração pela história dele. E se ele me dissesse, Cláudia, eu quero partido, eu vou ser candidato, tenho essa pretensão, eu jamais iria, né, disputar e discutir isso com ele. De repente procuraria até outro partido se fosse continuar, né, se fosse necessário. Mas ele sempre foi muito transparente comigo, a gente tem um bom diálogo, a gente conversa sempre.
E eu acredito, eu sempre falo pra ele, olha, o seu apoio é muito importante pra mim. Todos os apoios são. E eu falo pra ele, você é uma pessoa que o município precisa, nós precisamos do seu apoio, Também nós acho. precisamos que você... Ele é visionário, Sim. né? Ele é muito visionário. Muito trabalhador. E eu fico cara muito feliz, caprichoso. inclusive, de ele estar na comissão provisória, né? Comigo. Com E trouxe certeza. grandes nomes para compor também a composição. Que bom, hein? E é muito articulado também. Ele Muito articulado. Então, olha, daí a gente vai ter então o Marcelo, Gaspar, né, eu acredito, o Aguinaldo, a Cláudia, o Dr. Marcos Leão, o Eclair e o Cristiano. Dá 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Especulação é 7, São mas fortes nomes, Tem né? mais outros? no, Não, no eu fritar acredito que dos não. ovos aí, É. Camila, vai haver muita composição aí. Eu acredito que até esse final de ano aí vai ter muita surpresa aí. Não, até nos últimos minutos. É. Né? A surpresa política, Não, ela mas acaba com- até depois, ela vem até depois da sim. eleição, Mas tem? começa o final do ano pra frente Sim, aí. sim. Porque Eu falo que são nomes fortes, né? E eu até falo, gente, é um palho duro, né? Só eu de mulher. é mesmo. Quero só você de mulher. Verdade. Mas isso é bom, entendeu? Claro, Acho que é sim. importante. E caso você seja eleita, você provavelmente vai ser a primeira mulher De Confresa. Eu até prefeita brinco. de Confresa. Eu até brinco. Eu falo, gente, a mulher ela vem pra contrabalancear, né? Uhum. Veio tantos homens até agora. Por que não É. uma mulher? Tem uma mulher que está fazendo muito História. lá no município de São Félix do Araguaia, que é a Que é a prefeita Janaílson. Janaílson. Minha amiga do meu partido. Ela Convidei surpreendeu. ela e ela disse, Cláudia, conte comigo. Ela fez muito mais do que Do que prometeu. prometeu e do que os homens que passou por lá. Que todos os outros prefeitos fizeram. Do que todos os outros Ela prefeitos. conseguiu, eu falo que a doutora Janaílza, e a advogada também, É. advogada também, a doutora Janaílza, ela trouxe para São Félix uma expectativa que muitas pessoas falam assim, não, mas São Félix só tem temporada de praia, São Félix é só... Não, ela trouxe para São Félix um olhar diferente do turismo. Sim. Né? E automaticamente ela conseguiu fomentar o comércio, conseguiu fomentar tudo ali. Infraestrutura, obra, asfalto, Olha, gerando Nossa, mais você chega em São emprego, Félix hoje, pousadas. Você tá em outra cidade. Em outra- Você parece que tá no Araguaia. Exatamente. pousadas, Olha, muitas grandes pousadas. investimentos, né? É, a coisa melhorou muito lá. Então, isso, Visão. Mas isso é para as pessoas entenderem a diferença que faz um bom gestor na frente da prefeitura, entendeu? Tem que ter visão. É para as pessoas entenderem isso, que muda tudo ali. A mulher tem uma sensibilidade bem mais criteriosa na hora de mexer com dinheiro. Depende. Minha opinião, né? Tem uns que gostam de gastar demais, né? Não, eu sabe o acho que eu que falo? isso é porque é a mulher, não, é o Não, perfil mesmo é o da perfil. pessoa, E entendeu? sabe o que eu falo? Não é que a mulher ela tem maior capacidade que o homem, pelo Não. contrário. Pelo contrário. Eu falo que a gente tem a mesma capacidade. Né? A mesma capacidade. Só que com um olhar, Sensibilidade. exato, só que com um olhar mais sensível. Isso. Nós conseguimos olhar de forma ampla e os detalhes. O homem ele não dá conta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A mulher Ele tem já uma- ela faz 4 coisas de uma vez. Ele tem uma É caixinha. incrível. Ele Como tem é uma que caixinha, pode? eu brinco com o Eber. O Eber fica. Às vezes ele tá quieto, eu falo, você tá na caixinha do nada, né? Enquanto nossos fios eles estão misturados ali, a gente É. tá pensando mil coisas. Qual que é teu signo? Bom, o evangélico não tem acredita, signo, né? né? Mas assim, Não é acreditar, mas eu quero saber. é peixes. Isso. Eu acho que não seria bem a minha personalidade Eu também. acho que a minha personalidade não tem nada a ver com o signo, né? Sei lá. Bom, nosso papo tá bom aqui, né, pessoal? Bom, e passa rápido, né? Passa rápido. Gente, Passa rápido. Qual que vai ser sua bandeira no fritar dos ovos aí, você sendo uma candidata oficial? Agora tudo é novo, Sim, tudo é especulação, tudo é construção. Sim. Tem muito diz que tal, mas pelo andar da carruagem você está fazendo um trabalho bom. E a gente, pela conversa, a gente sente que você está focada e preparada. Sim. Qual vai ser sua bandeira aí para você mudar a história de Confresa e dar sequência ou fazer algumas mudanças nessa atual gestão de hoje? Primeiro, a transparência. Importante. E eu sou muito comunicativa e eu não, nesses últimos anos, né, nessa minha vida pública, eu nunca
tive dificuldade de olhar no olho das pessoas que acreditaram na gente, até mesmo aquelas que não, que nos procuraram, mesmo não estando atuante na advocacia. Meu escritório, eu sempre esteve de portas abertas, eu atendo todos os dias se eu estiver aqui. Essa transparência, essa comunicação, o cidadão, ele merece, né? É um dever do político, porque você consegue trazer para ele a segurança, né? Trabalhando com a transparência. E a minha defesa é a defesa da família, porque se eu defendo a tua família, eu estou defendendo a saúde da tua família, eu estou defendendo a segurança dela, eu estou defendendo a educação dela, eu estou defendendo a qualidade de vida melhor para ela. E você jamais vai querer estar num lugar que a sua família não esteja bem. Verdade. Essas serão as minhas bandeiras. Esses dias me perguntaram, falando sobre propósito comigo, né? E a gente tem uma mania de achar que propósito é uma coisa muito grande, não é assim? Sim. Em igreja a gente fala muito de propósito, Sim. a gente faz cursos de desenvolvimento pessoal, a gente fala muito de propósito, o que é o propósito e tal. E aí quando você se pega pensando em propósito, nossa, tem que ser grande, é algo muito grande, nossa, como é que eu não tô vendo esse propósito? E aí esses dias, você viu que eu tô fazendo umas lives, eu tô amando, Camila. E tal, e eu me arrisquei nisso, assim, eu não tenho experiência. Eu acredito em Deus, como é sou bom, católica, né? mas eu nunca li a Bíblia, então eu vou fazer esse compromisso comigo. Então eu vou fazer assim, propósito. Daí eu faço. Propósito. E tá indo bem. Não, tá maravilhoso. É bom. Aí uma pessoa falou comigo assim esses dias, nossa, eu tô acompanhando suas lives. Eu falei assim, que legal, né? Que bom, né? Daí ela falou assim, nossa, Camila, que legal, né? Você achou assim seu propósito. Olha, aí eu falei será assim, que esse é meu propósito? Não, daí eu falei assim. Aí ela falou assim pra mim, você achou seu propósito, eu ainda não achei o meu. Aí eu falei assim, não, mas deixa eu te falar. Eu achei o meu propósito mesmo, mas o meu propósito é cuidar da minha família. Nossa, do olha meu que marido forte. e das minhas filhas, da minha casa. Porque não adianta nada eu querer arrumar um mundo. Se lá Se sua lá base. das 4 paredes da minha casa tiver tudo bagunçado. Sim, exatamente, Camila. Essa pessoa olhou pra mim, Cláudia, e começou a chorar. Porque ela estava passando por um momento Situações difícil. Entendeu? Então, às vezes, a gente está tão focado nesse propósito grande, porque eu vou ser isso, porque eu tenho que ser aquilo, tenho que ser uma cantora gospel muito famosa, entendeu? Não é isso. Isso que você falou, que a defesa da família é algo muito importante. Sim. As pessoas não têm noção Primordial. do quanto isso é importante. Sim. Se isso aqui vai bem, Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Você estuda legal, você Sim. trabalha legal, você faz Sim. coisas com mais ânimo. Sim. O dentro da tua casa, o ambiente é diferente, as pessoas que se aproximam de você, tudo muda. Então eu falei pra ela, o meu propósito eu encontrei mesmo, mas foi cuidar do meu maridinho aqui, lindo, maravilhoso, queridinho. Hoje tem. Aí ele saiu com vergonha aqui, hein? Ficou bom o negócio aqui. Você me deve essa, Ari. Ai, Cláudia. Mas não é verdade? É verdade. Se eu não cuidar disso aqui, se eu não cuidar das minhas filhas, será Não que fica, você tem capacidade fica sem pra cuidar das propósito. outras pessoas? Fica sem propósito. E eu falo assim, o que me motivava em todos os momentos difíceis, e até hoje, são os meus filhos. É o olhar Uma deles. força que a gente arruma, né? É uma força. É o olhar deles. E aí meu filho diz assim, meu filho, às vezes, quando ele me vê abatida, porque a vida pública não é fácil, não é fácil. E em alguns momentos eu falava assim, meu filho, lá atrás, né? Porque agora, depois que eu sou assim, depois que eu tomo uma decisão também, você pega no arado, o couro fica grosso. É foco. Foco e acabou. Aí ele falava assim, mãe, eu acredito em você. Mãe, você pode. Você vai, você consegue. E aí isso me motivava de uma certa forma. E a minha filha e ele também, eu falo, não, eu não quero que vocês saiam daqui para estudar fora. Eu quero lutar para que vocês estudem aqui. Posso viver esse tempo com a gente. Para ficar aqui. Aproveitar, porque né? eu sempre falo, Ari, que a gente não sabe, os filhos da gente, eles vão. Mas e se eles voltam? Não sabe. A gente não sabe. Então, muitos deles seguem outros caminhos lá, Sim. outras profissões, conhecem outras famílias. E a gente é tão passageiro nessa vida, né? E é verdade. E daqui a gente não vai levar nada. Não é nada. Eu sempre falo, eu nunca vi em um cortejo fúnebre um carro forte
Levando dinheiro. Levando dinheiro, eu nunca vi. Ou as joias, né? Eu nunca vi. Não vai. Então, assim, e aí eu falo, eu olho pra eles e isso me fortalece. E eles poderem ter orgulho e dizer assim, olha, eu moro numa cidade em que eu posso estudar, que eu tenho segurança. Né? É uma estrutura diferente, né? Diferente. Os filhos querem sair, a gente também quer que eles saiam. Sim. Mas quando eles podem estudar, quando eles podem escolher. E passar por aquelas provações, às vezes, que a gente mais passou. perto da gente, a gente se sente mais seguro. Fortalece a família, né? E fora as condições, né? As condições. Eu estudei porque eu consegui fazer o FIES. Né? E o Weber pagava o aluguel. Já terminou de pagar o FIES? Não, que terminei nada, eu pago até hoje. Meu Deus. Tem 15 anos pagando. Não, é uma vida, né? Uma vida pagando, paga até hoje a parcelinha do FIES. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, eu pago feliz. Que bom, né? Importante. Então, isso. O Rony também se formou com FIES. Tá vendo? Então eu vejo que... Mas isso sabe o que é? A gente tem que falar dessas coisas. Porque as pessoas acham assim... Que a vida é... Você chegou aqui... Flores. Que você não precisa passar por isso, entendeu? Você você já estava vice-prefeita, você já estava advogada. Não é Camila, assim. quando eu cheguei aqui, eu não tinha móveis mais. Porque é que essa mudança pra lá, vai quebrando. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha nada, eu não tinha casa. Né? Porque aí, por fim, eu vendi a minha casa em Porto Alegre, eu ainda estava em Goiânia, para terminar a faculdade e vir embora. E eu cheguei em uma loja e falei, gente, eu vou ter que comprar tudo, né? No F aqui, né? Ninguém me conhece. E eu cheguei na loja, só com a cara, a coragem e o Weber, para pedir fiado. E você acredita, o povo vendeu tudo pra nós. Aí o Weber olhou pra mim e falou assim, vendeu tudo fiado, pra gente começar aí. Sim. Em 2015. E aí o Weber olhou pra mim e falou assim, Cláudia, aqui é seu lugar. Falei, por quê? Porque eu consegui comprar fiado? Falou, não, porque já na primeira loja as portas já se abriram. Sim. E aí, de fato, graças a Deus, como eu disse pra vocês, eu amo esse lugar. Esse lugar, ele me recebeu de braços abertos, sabe? Recebeu minha família de braços abertos. Até me emociona falar. Recebeu minha família de braços abertos. Eu não tenho explicação, assim, do que Deus fez aqui. E te deu coisas que você nem imaginou, né? Nem imaginava. Ontem eu estava lendo algo lá na Bíblia que dizia mais ou menos assim, os homens, nós temos os nossos sonhos, né? Mas melhores são os sonhos de Deus. Sim. Verdade. Sim. Porque se alguém me falasse que eu seria a vice-prefeita logo, um pouco... tipo assim, que a gente pode sonhar tudo, entendeu? Mas os melhores Mas são quem vai definir tudo é Deus. Verdade. A passagem é assim, o homem tem muitos planos, mas o que prevalece são os planos que estão no coração de Deus. No coração de Deus, isso. Coloca na mão dele. Como é que fala? Muita atenção. Como é que é aquele ditado que fala assim? Dá o coloca primeiro o pé passo e que Deus dá o chão. Dá o chão. E é isso mesmo. Cláudia, pra gente finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse podcast? Uma mensagem de otimismo para que as pessoas não desistam, Sim. que acreditem no seu sonho. Sim. E que acima de tudo tenha, né, fé. Sim. E foco. Exato. 50% É foco. é foco, 50% é ação. Eu falo para Camila o seguinte, 50% é o projeto. É você projetar ou na mente ou no papel. Isso. E o resto, 50% é ação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando nós aí, depois a Camila finaliza com você. Eu sempre falo que independente de qualquer adversidade, e eu disse isso essa semana na escola do Creusli que eu fui, tive o privilégio de estar ali falando com alguns alunos, eu falo que não importa de onde você veio. O que importa é para onde você vai. E isso você tem que ter muito definido na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. O que você quer? Às vezes eu falo, mas eu queria. Não, queria não. Você quer? O que você quer? Ter isso definido, sabe? Como projeto de vida para sua vida. E nunca perder a esperança. Porque eu falo assim, nós temos a falsa ideia de que a gente tem controle de alguma coisa. Não temos controle de nada. Nós podemos planejar. Exatamente. Nós podemos sonhar. Isso. E aí, viver a total entrega. Senhor, eu tenho essa vontade, mas eu quero viver o teu propósito.
Quando você passa a viver a total entrega, entender que você não tem controle de nada, mas você tem vontade. Senhor, eu vou trabalhar para isso. Vou ter foco nisso. E se esse for o teu propósito, eu vou estar pronta. Eis-me aqui. Né? Agora, eu também não posso. E eu digo para as pessoas, que você acabou de dizer, ação. Quer? Vai atrás. Corra, não desista. Você não vai encontrar. Aí as pessoas ficam... e aí muitas vezes a gente coloca a nossa condição de não ação, a nossa condição confortável de não fazer nada no outro. Mas eu não tenho apoio. Mas fulano disse isso. Não importa. É você, o que você quer. Acorda cedo. Exato. O que disseram não importa. É você que muda a sua história. Ninguém vai mudar a sua história. E aí, do mesmo modo, eu deixo aqui para as mulheres que me ouvem, que me assistem aqui, né? Não desistam. Busque, corre atrás. Se você tem um esposo parceiro, se você não tem, conquiste ele para vir para o projeto, converse, mostre para ele. Não compita com ele. Não é competição. Não é competição. É parceria. Com muito respeito. Casamento é uma parceria. Casamento é uma parceria. E existe papéis diferentes. Sim. Né, no casamento. A gente trabalha muito com casais, existem papéis diferentes. Mas nenhum deles é mais ou menos importante, são iguais. Não. E um complementa o outro. Então, se há essa parceria, é possível alcançar um êxito. Né? O cordão de 3 dobras, ele não se rompe tão fácil. Então, se essa parceria está forte, vai com tudo. Vai com fé, ora, pede Deus direção. E, no meio da caminhada, Deus vai te dando todas as direções, vai trazendo pessoas para o seu projeto, que você nem imagina que vem para o seu projeto. Verdade. Então, se Deus está no propósito, vai firme. Cláudia, o que a Cláudia do passado diria para a Cláudia de hoje? Que bom que você tentou, que bom que você não desistiu. E teve algum momento que você quis desistir? Vários momentos, N momentos. E o que a Cláudia de hoje vai dizer para a Cláudia do futuro? Não desista. Não desista. E lembre-se, hein? Como que é aquela história que eu sempre conto, que a pessoa vivia reclamando, né? Olhava para o céu e falava: Deus, eu quero ganhar na loteria. Deus, eu quero ganhar na loteria. Eu preciso conseguir aquele carro, quero comprar aquele carro, aquela casa maravilhosa, eu preciso ganhar dinheiro. Aí Deus chegou um dia para ele, se irritou com ele, falou: mas você está jogando? Você está acreditando? Mas pois é. Às vezes não joga, né? Ele não acredita, não corre, não vai. Né? Você está em busca do seu sonho? Bom. Cláudia, obrigado. Ai, obrigada eu. Podia prazer, passar mais tempo aqui. Foi maravilhoso, vai ter obrigada. Obrigado por compartilhar um pouco mais da sua história, né? Obrigada. E que Deus continue te abençoando. Amém. Parabéns pelo movimento Acolher que você fez. E vai ter a segunda edição. A gente, agora, né? nós fizemos aqui na cidade, né? Rapidinho, nós fizemos aqui na cidade, fomos pro campo. Uhum. E agora nós estamos fazendo um formato menor para acolher algumas células. Isso, algumas mulheres aqui, até mesmo para a questão da violência contra a mulher, a gente está trabalhando isso, não precisa expor, né? Mas o projeto continua, o projeto está mais forte que nunca. Opa, já quer estar esse projeto, então. O projeto está mais forte que nunca, porque a gente está trabalhando muito essa questão do acolhimento mesmo, né? Da autoestima, da violência contra a mulher, dos relacionamentos. E aí, o ano que vem, eu queria muito esse ano, né? Eu acredito que não vai dar por outras agendas, inclusive a agenda partidária. A gente vem com tudo aí, com a segunda edição. Deus quiser. Nessa semana também teve o Celebra com Fresa. Celebrar com Fresa. Celebrar, que foi um show muito bonito, hein? Gente, muita gente, hein? Você teve à frente também. Umas 3 mil pessoas ou mais? Mais. Eu vi uma multidão. Disseram que, segundo, né, as pessoas que estavam também na organização, que tivemos um público ali de em torno de 5 mil pessoas. Nossa Senhora. Tinha gente até o campeão, fora as laterais. Foi legal, teve ação social, sabe? Que bom. Então, foi bem. E eu sou muito orgulhosa da minha fé, né? Claro. E poder partilhar daquele momento que eu sempre falo, que independente de classe, cor ou religião, a gente é um só povo. É verdade. E aquele momento foi maravilhoso. Que bom. Eu vi muita gente também falando que além igual está falando classe social ou religião, muitas pessoas católicas estavam lá presentes. Foi maravilhoso. Que bom. Eu acho que está acabando muito essa questão de apartheid. Não, e eu até falei isso lá, né?
A gente... Lá foi um momento, talvez, um dos únicos, Camila, porque não tinha placa de igreja. Que bom. Não tinha bandeira, né? Não tinha bandeira. Muito bem. Importante. Bom, pessoal, a gente teve aqui nossa convidada, a Cláudia Bottolini, que é vice-prefeita e também advogada e cantora gospel. E a gente conheceu um pouco da história de vida dela. E presidente do União Brasil, que é um partido muito sério, um dos maiores partidos do Brasil, né? Do Brasil. Muito obrigado, Cláudia. E você que está acompanhando aí, em breve a gente volta com mais podcast. Obrigado, uma boa noite e tchau, tchau. Tchau. Tchau.